Quando nós falamos em educação fundamental, existe sempre a visão de lápis, cadernos e um quadro branco. Mas e se junto a eles viessem dados e joysticks? Você já ouviu falar de gamificação? Deixa quem sabe explicar. A gamificação ela se constitui uma estratégia pedagógica que pode contribuir para tornar a aprendizagem mais lúdica, mais desafiadora. Ela se estrutura a partir de elementos que compõem a lógica dos jogos, como a definição de objetivos, de metas, de desafios, sistema de regras, sistema de feedback, sistema de recompensa. E isso tem sido, digamos, incorporado, né, nos diferentes níveis de ensino, inclusive na educação básica, com a intenção de tornar o ambiente de aprendizagem menos árido, né, mais interessante, mais desafiador. Existe uma grande diferença entre os jogos feitos para ensinar, seja português ou geografia, e os jogos ditos comerciais, aqueles que foram criados para a diversão, mas que também carregam consigo enormes lições. Bom, videogames em geral são uma coisa presente na minha vida desde a minha primeira infância, quando eu ganhei o meu primeiro videogame. Mas para mim sempre foram coisas paralelas, assim, que nunca se misturaram muito, né? Escola e videogame. Hora de escola era hora de escola e hora de videogame era hora de brincar, né? Então eram atividades realmente separadas. Mas essa relação já não permanece assim. Os games entraram para serem uma ajuda a mais no caminho da aprendizagem de crianças e pré-adolescentes. A questão é entender como isso funciona. Eu estava lá com o meu laptop, que eu levava o meu laptop para a sala e usava o projetor, né? E um desses dias eu falei, eu vou fazer essa mesma aula que eu faço, mas eu vou usar um game. E aí eu tinha um game instalado no meu laptop chamado Limbo, que é um game de plataforma 2D. É um game indie, quer dizer, ele foi feito por uma produtora pequena e independente. É um game sem falas e sem texto, mas que mesmo assim e sem cores também. E mesmo assim naquele teatro de sombras ele conta uma história. Só que a história, né, você vai descobrindo à medida que você vai avançando no jogo. E ele é bem desafiador, ele tem muitos quebra-cabeças, né, muitos enigmas para você resolver para poder seguir adiante. E ele é bastante sombrio, o que gera certo interesse entre os alunos, porque os alunos, os adolescentes, eles têm coisas mais assim, um pouco mais assustadoras e desafiadoras, prendem mais a atenção deles. E vocês, de diferentes faixas etárias, meninos e meninas, o que atrai vocês é exatamente a riqueza daquele mundo que é criado, toda a produção artística, toda a produção audiovisual presente naquele ambiente, os desafios, a complexidade, que só eles, com aquela equipe enorme que vocês veem lá no crédito, pode fazer. Então a gente prefere trabalhar com esse tipo de mundo, porque ele é mais próximo do estudante, é mais fácil de engajar o estudante na proposta. E também, só por ele já ser diferente do que a gente costuma ver em sala de aula, já deixa mais interessante, porque vai sair do padrão que a gente está acostumado. Isso já facilita uma comunicação mais fácil com o assunto que seria passado em sala de aula, na minha opinião, por exemplo. É verdade. Sim. Até porque faz parte do cotidiano dele. A relação do professor com os alunos ganhou impulso com o uso dos jogos em sala de aula, sejam eles analógicos ou digitais. Como poderia ser chamado esse impulso? Um level up. No que se refere aos jovens e crianças, é interessante porque a gente não pode fazer a generalização de que todo mundo gosta de jogar, né? Todo jovem gosta, não é verdade. Então você encontra, por exemplo, pessoas que não querem participar, que dizem, olha, eu não gosto, eu tenho dificuldade, tal. Mas você encontra também, na pesquisa que eu fiz com Lumosity lá no IAC, tinha gente que nunca tinha jogado, né? E depois, no fim do semestre, a menina veio e falou, pô, Lindy, você não sabe, eu me tornei viciada, porque eu não tinha experiência nenhuma, mas isso me motivou tanto a cumprir a minha meta, eu adorei jogar. Então você tem resultados díspares, entendeu, Letícia? Depende muito. Você tem gente que se engaja, compra a ideia, tem gente que só faz porque é obrigação da atividade, da disciplina, digamos assim, e tem gente que não consegue estabelecer nenhum tipo de relação com o ambiente do jogo.
mas a turma realmente se tornou mais interessada, mais concentrada, o nível de concentração foi lá para cima, mais engajada, e alunos que às vezes não assumiam um papel de protagonismo na sala passaram a assumir, geralmente aqueles alunos mais intelectuais, mais retraídos, eram os que tinham mais facilidade de resolver os enigmas que os jogos propunham, né? Contudo, essa produção toda não simplesmente surge do nada. São necessários equipamentos para a realização destes projetos, além de planejamento e uma rota de ação dentro da sala de aula, tudo pensado para que funcione de maneira mais natural. O mundo dos games é um lugar onde as crianças e adolescentes têm a oportunidade de desenvolver suas habilidades, ouvir histórias e aprender sobre trabalho em equipe. Mas quem guiará suas jornadas? Para ele parar e jogar, isso teria que entrar, por exemplo, na agenda dele de trabalho, tá entendendo? Tipo assim, ó, eu vou precisar jogar não para me divertir, eu vou precisar jogar porque isso é meu trabalho e eu preciso pensar uma dinâmica com a mediação desse jogo, ou eu preciso pensar uma dinâmica gamificada compreendendo a lógica do jogo tal. Eu tive que pagar do meu dinheiro e eu queria levar para a escola. É fato que na grande maioria das vezes professores não venham a receber auxílio da instituição para aplicar essa estratégia. Contudo, ainda é possível. Por existir um padrão que o sistema educacional define como necessário, métodos alternativos tendem a ser desencorajados. Este incentivo negativo também afeta os alunos, mesmo que indiretamente. Se eles não veem a outra forma de ensino, também não teriam um ponto de vista sobre ela. Por isso é tão importante o apoio institucional. A escola fornecia o projetor, o som, a sala. Algumas das salas fixas têm ar-condicionado, né? Eu tive todo o suporte da equipe, né? Tanto do pessoal da organização, quanto a coordenação, a direção, outros colegas também. Então, a escola me deu todo o suporte que eu precisei sempre. A única coisa que eu precisei era levar o meu computador. Não é necessariamente obrigatório ter um computador gamer para isso, né? Existe hoje uma variedade muito grande de jogos com vários tipos de configurações diferentes que podem ser adaptados em máquinas mais simples, certo? Inclusive, hoje, como grande parte dos alunos tem celular e eles levam para a sala de aula e acabam usando em sala de aula, você pode usar os celulares dos seus próprios alunos para jogar com eles. Tem alguns alunos que realmente não têm acesso ao celular e não jogam tanto, né? E quando eles estão ali, às vezes é uma oportunidade que ele está tendo só ali de estar jogando. E você percebe, às vezes, que para aquele aluno é mais importante pegar o controle naquele momento, porque ele não sabe quando ele vai jogar novamente. Isso existe. Foi uma atitude revolucionária, porque por muitos anos os games e os aparelhos eletrônicos foram inimigos do professor, né? Inimigos da escola. O uso do videogame sempre foi muito estigmatizado por ser uma prática incentivadora de comportamentos violentos e inimigo dos hábitos de estudo, né? Inimigo da concentração e de tudo mais. E o professor trazer isso para a sala de aula e construir conhecimento a partir desse recurso vai de encontro a tudo isso, e acho que cria mais um elo, né? Porque você se aproxima do mundo do aluno e assim você cria uma ponte para que ele se aproxime do mundo que você quer mostrar para ele. Infelizmente, Bernardo, ainda existe uma grande resistência de compreender que esse ambiente, mesmo que seja um jogo sem fins educacionais, pode ser um ambiente de aprendizagem. Porque culturalmente, né, as pessoas, de maneira geral, elas têm uma resistência a jogos. Sim. Quando se fala de jogos, a primeira coisa que as pessoas pensam é violência. Crimes hediondos, né? Isso é senso comum. Os jogos sempre tiveram o estigma de que são causadores de violência, que são responsáveis por atitudes agressivas e mau comportamento, mas não é bem assim. Os jogos podem ensinar muito sobre companheirismo, cuidado, amizade, trabalho em equipe e, claro, sobre educação.
E o RPG? Já ouviu falar desse jeito mágico de montar histórias? Junto aos videogames, o RPG move a cultura pop e nerd. Existem milhares de RPGs com regras e jogabilidades diferentes. Normalmente é jogado com base nos livros de sistemas de RPG, onde uma pessoa é o mestre, que narra a história, e as outras são os jogadores, que vivem a história, cada um com seu próprio personagem, criando mundos e narrativas únicas. Coisas que eles não conheciam. Pô, mãe não sabia o que era RPG, mas ela achava aquilo fantástico, e aquilo me fazia ler livros e livros, e revistas, e passar horas e horas compenetrado naquela busca de conhecimento. E aquilo era fantástico. O RPG de mesa pode ser um grande aliado para os professores e pais. Com ele você pode construir seus próprios mundos, aprender novas habilidades e trabalhar em equipe para vencer os desafios. Desafios são essas habilidades sociais, comunicação, resolução de problema, trabalho em equipe, né? Planejamento estratégico. Velho, o RPG ele tem tudo isso. Né? Sim, com certeza. Ele faz necessário isso. E aí, quando a gente foi dialogar com as escolas, prioritariamente a gente trazia esse cunho para o debate, né? E do que você precisa? Uma máquina? Não, tudo o que você precisa é de amigos e criatividade. RPG é feito com a criatividade, papel e caneta. Essa simples combinação é a base de como funciona esse conceito, e por si só, já se torna uma ferramenta de ensino poderosa. Tinha um projeto que era o seguinte, beleza, vamos destrinchar o RPG. Eu analisei o RPG, e o RPG é uma ferramenta pedagógica poderosíssima, né? Todo mundo sabe disso. Uhum. Né? A Matilha não é o primeiro grupo que desenvolve uma teoria dessa. Talvez a gente possa ser o grupo que tenha tido mais alcance no Brasil, assim, com relação ao RPG educação. Mas a galera percebia muito o RPG como uma forma de criação de conteúdo. É mais fácil pra gente passar os conteúdos através do RPG. O que não é mentira. Mas eu consigo perceber, né, com relação ao que a Matilha desenvolveu de teoria, que o RPG ele é muito mais uma ferramenta pra gente desenvolver as nossas soft skills, né? Que não tem uma tradução específica hoje para nossa língua, mas que seriam essas habilidades mais sociais, né? O RPG une as pessoas, ele dá oportunidades e ele abre uma janela para qualquer lugar. Narrando uma mesa, um guri chegou pra ele e fez assim, chamou ele no canto e disse que queria jogar. Ele falou, pô, eu queria jogar, mas eu não sei ler. E aí a gente parou e fez, e agora? Como faremos isso? Porque assim, você tá numa situação ali que ela é sensível, porque, porra, eu ia olhar pro guri e eu jamais ia dizer, não, pô, esse guri, nunca vou adivinhar que aquele guri não saiba ler. Mas a realidade dele é completamente diferente dos guris que eu costumeiramente vejo jogando RPG. É o guri que joga RPG com a idade dele, fala o português e lê muito bem, fala o inglês, lê o inglês, o espanhol. Então, é uma outra realidade, né? E aí a gente teve que fazer uma adaptação muito louca. Não só para ele poder jogar, mas para que os outros jogadores não percebessem que ele tinha esse déficit, porque ainda tem isso. Né? Você tem que equilibrar a balança. Então, dentro dessas situações que eu fui percebendo o quanto o RPG é excludente, saca? A gente debateu o quanto esses jogos são profundos e do quanto eles mudam a gente, né, velho? Eles mudam a gente demais. É incrível. Visões relacionadas à educação tendem a ser diferentes por diversos motivos. Vários destes ligados a questões financeiras e outros ligados a gerações distintas entre as pessoas. Contudo, assim como o mundo evoluiu em vários aspectos com o passar do tempo, também devia ser esperado que os métodos de ensino sofressem essa mesma evolução também, que subissem de nível. Após estas últimas exposições, podemos tirar algumas conclusões. Os métodos de ensino evoluíram, assim como os games de todos os tipos também. Mas será que as pessoas que regem essas áreas também ganharam essa experiência e subiram de nível? Ou permanecem estagnados?